retratar o valor trindadiante, né, das mulheres a quem atribuir Jesus era sustentado por mulheres, então, o que eram condições permitidas ou não permitidas entre mulheres, ou não necessariamente assim colocado, né, mas condições muito incongruentes em todos os lugares do que virou transcendentalidade larga a quem justificar, né? Teve tempo ou não teve tempo para revelar o Espírito Santo a quem o Espírito Santo signifique de fato filiar e transferir aquilo que já era um valor de direito sobrenatural, além do naturalismo porco que não encaixava valor de monoteísmo algum. Então a retratação de colocar o que era uma mulher liberal, né? Ou entre uma pauta de amor e divinização vinda depois de Maria, o que era entre Maria, o fator da virgindade, outros filhos, a quem as relações minuciosas de tudo que foi colocado como, né, o que foi sustentar a ter um filho desacreditado e toda a trama de jogatinosos para mais treparem em cima ao swing porco constante de todos eles, né? São imundicentes tenebrosos, né? Que a forma tem hoje virou as formas etiquetadas ou literalmente escancaradas, que não convence mais ninguém de destituir o outro e querer rastrear situações para que as transparências ou aquilo que é falado com transparência seja colocado de forma imunda, seja destituído, seja roubado, né? Então, que num contexto viria, né, entre a radicalização de a quem não acreditaram o que fizeram entre as suas casas, homens e mulheres ditos fecundos, ou quando a minuciosidade sobre a unilateralidade do valor da mulher agregar a barriga, colocar o que era um filho de Deus, ou o espectro que veio, né, que não só veio detalhado para mim, para colocar o que é, repetir não necessariamente, ainda que já, né, quem coloque como a reversa já não ter feito entre condições abduzíveis ou muitas minuciosidades que abrem uma pauta, ou fica confortável apontar, ou apontar tantos caminhos, né, de incertos tais que, num dado momento, que era o marianamento entre Deus macho, outros machos, entre outras fêmeas, um contexto de dizer, e entre outro contexto que nunca eu tive que lidar com isso de forma direta, nem porque casar, porque não casar, e esse espectro de trindade mesmo, me deparar com a situação literalmente reveladora que trazia vários contextos, e eu cheguei, né, à constatação: você tem que reversificar em temporalidades correntes o radical de Maria como a verdade de Maria Madalena. O que é a verdade de Maria Madalena? É a não verdade de Maria, mas o fator perpetuatório, como um momento consagrado, ato fatificador. Existe um corpo, existe uma fecundação, existe um criacionismo além, né, num fator de virgindade, o que virou desqualificarem isso, além disso, que também era para condição de prazer, dependente de ímã e não ímã em contato. Quem são as pessoas? Trouxe todo um contexto, né? Entre colocar Maria, muito pior do que qualquer Maria Madalena, qualquer coisa assim, que ficou conveniente entre isolar e dizer o que acharam transcendência entre homem, de homem para homem, a quem de homens e mulheres, ou que num dado momento, sobre responsabilidades da barriga, esse é um fator da mulher, como se depararam entre ativos, passivos, e não necessariamente a toda a porcosidade, que inclusive aí está fingidos de heterotrofíveis, fingidos de heterossexuais, a quem decifrem homossexuais como heterotrofíveis, mas me deparar com a situação primeira, entre todas elas, o que foi, né? Eu entrei e saí da tumba de Jesus, de todos eles, a radicalização perante Maria, ela é tão, né? Eu tive esses palhaços todos que você pode comer de qualquer maneira e não necessariamente dizer, com fome como qualquer coisa. Não. E entender as máximas de educar entre homens e mulheres os prazeres, questionar minuciosamente o que seria transferir, o que é o puro, o sagrado, né? Tudo com muita transparência, muita verdade, muita humanização de tentar entender a todos, e em um dado momento joga velocidade. Já era velocidade porque não viram a parte boa, de certo era muito nítido. No mínimo era a linhagem sagrada, pelo convite, toda a situação mesmo criptexializadora que mesmo, né, fez-se
propagar entre lidar com a situação dom browniano, vamos assim colocar, no browniano, o que que é? Eva, deseva, Eva browniana, questões minuciosas sobre a radicalidade muito sistêmica, porque mesmo eu não só vi todas as coisas e me deparei com a codificação e a coisa entre a Trindade num contexto como um todo. JC, Jesus, Maria, o que que era um berço, um pacote de situações, já era um Espírito Santo, já era entre José, me vi na condição de José, de não José, que era avisar, não avisar alguém. Que de certa forma, um que tivesse um José que não se fez afastado, não teria essa, não fazia sentido. Então era uma coisa mais profunda e lidar com as situações revelatórias que não só foram absurdamente nítidas o que eu tinha que fazer, enquanto eu tive dinheiro, dando conta do trabalho e todas as coisas, e como eu fui impulsionada com uma faca. Mas eu sou o seu Deus, depois eu te traduzo, estava assim. Para me deparar com a dívida e olhar e ver todas as coisas, as multiconfigurações, as situações sistêmicas enoveladas por inéditas muito amarradas. Entre o ir e vir da verbo gerundificação, que entre colocar um cesto, uma revelação, parecia um momento gravídico, como se eu tivesse um filho na barriga. Todas, nossa, a situação primeira foi, né, o que é olhar de fora, olhar de dentro, olhar intersticialmente. De repente ver um mundo de fora já era algo muito sistêmico, mas algo ficou muito revelado, muito relativizado e osmótico. Dias de permeabilidade, de inéditas, multiapresentáveis, mas assim abriu-se uma temporalidade. Nossa, eu sinto os comprimentos de onda. Os palcos foram muito sistêmicos. E chega a ser para mim, às vezes, algo muito inacreditável mesmo, entendeu? Porque é tudo numa mesma vida. Eu entendi o que são mortes e vidas, eternização consagrada entre rasas profundezas, ainda que eu morra, que sobrar esse resto, dizer o que acharam ser resto para virar, acharem destituírem totalidades, né? Mas não tem a menor condição de ter morte para mim, ainda que eu não esteja, que num dado momento o corpo vire uma a quem fique o quê? Infinitivos inabaláveis, né? Eu vou entrar num contexto agora de o que é descer de peso, o que é uma cãibra para poder matar, reduzir as zonas de reserva. Eu estava olhando meu corpo aí, quando eu estava o abdômen já trincado o suficiente, tinha que redirecionar a protocolação, protocolagem, uma bunda linda, uma perna linda, tudo aquilo foi, né? Uma hora cai, mas porra, né? Não achei legal não. Tá diferença muito grande. Esse lado aqui como se ele tivesse todo mole, né? Esse lado da perna todo amarrado, uma condição cardíaca muito explorada. Minha condição visual está estabilizada, não estou lendo, me apertando naqueles estados maiores, eles já foram, né? Já estou mesmo de fato implantando uma condição revolucionária em ponto. Paradigma paradoxo disso aí. Mas, nossa, presentificar a fé, né, que implica em receituar todos os câmbios com muita sutileza, é algo muito, né, inacreditável. Passear um pouquinho, né? Aproveitar. Hein? Aproveitar um pouquinho, né? Ah, é, vão à rua, né? Voltar um pouco. Tá Valeu. joia, valeu. Uma condição entre aspas, tem dia que tá. Aconteceu esses dias, né? Acordar. De repente aconteceu alguma coisa de eu acordar com sobreposição, fusos, né? Fusos. A cabeça e queimação é algo muito tenebroso.
E hoje eu não tô assim, ou a creatina estava sendo necessária, não pensava, ai, tô toda curvada de novo, né? Tá fazendo um diferencial, esse monte de vitamina C, entornei ali um copo, não tô me sentindo fraca, eu vou me sentir forte, até que ponto se estabilizar mesmo condições hormonais, mas tá bem tenebrosa a condição do meu rosto. O brilho já começou na testa aqui, mas tudo emplacado, e na hora que eu tiver muito mais magra vai ficar muito pior. Pelos, pelinhos, pelos, né? Que hora que a coisa para? Entre essa brincadeira toda de muito mau gosto, das acelerações desnecessárias por questão de corrupção bizarra, com fartura em todos os lugares, em todos os lugares. Então, achei, né? Deus entrou no meio mesmo, eu morri várias vezes, literalmente me mataram, né? Me mataram nessa vida, inclusive, né? A quem atribuir que em alguns momentos o câmbio seja mesmo priorado, né? Então, eu tenho... É mesmo para quem... Não é questão nem de quem pode, é quem pode porque fez, né? Mas fica arrastada, fazendo condições que não mais cabia gastar, com uma faca arrastada. Então eu penso, né? O que foram questões históricas, né? Então o que acharam, né? Que nunca deixaram de desaprovar a puta da rua, porque algo não fica questionado. Algo fica mais barato ainda que parasitário, como são entre os corpos machos, né? A quem sempre tem uma puta pra você na rua, a conveniência de todos os outros que tenham uma puta na rua. Até a hora dos segredos de como eles fingem irrançáveis, raciais, familiarizados, estarem sempre envolvidos em coisas muito tenebrosas. Você precisa ser enganado e entender relações modernizadas, bizarradas, para ter senso crítico de perceber o nível da maldade que se arrasta entre, né, o erro da cruz, né? Em dado momento, né, virou todo mundo no prego, né? A temporalidade tem justificado que muitos já não são coitadinhos, vitimizadinhos, potenciais tais, né? Como que sobre determinados fardos tais, um mínimo de responsabilidade, quase todo mundo tem uma doença, isso e aquilo, sobre trabalhar e câmbios ainda que estações, né? O preço das coisas dependem de você ter muito deslocamento a pé, de carro, trabalho, mínimo de disciplina corporal diária, então é muito incongruente as lavagens de dinheiro, inclusive, né? Você não sabe onde a coisa é mais porca. Então, a pauta da Maria Madalena, o que era uma mulher pecadora, mulher que também não quiseram saber. Assim seria Jesus, viado, oco, macho, antes assim teria que tirar pelo revelado, desumanizado, ou colocar o momento do ato minucioso além da capacidade sexual, mas, né, não foi considerado em determinado momento nem Maria, nem Jesus, nem filho da puta algum, ou interfilho da puta quem justificasse valor sexuado e não sexuado, eu penso, né? Só fizeram mortiferar e roubar, né? Então, o que é a imagem, né? A imagem de um tempo, a imagem de um destempo, que vem igual, é aquela cadeia, né? E mesmo tudo tem representatividade de imagem. Mas as imagens e o comércio das coisas que nem acreditam e que muito passam a rir, né? Então, em que momento a coisa fica de fato lapidada. As casas são coisificadas, o que viram símbolos fotografados ou, né, estátuas, essas coisas, né? Num dado momento, realmente, entre enxugar coisas. Num dado momento não é permitido sobre algumas inteligências o que é imposto que apenas saiba enquanto se lembre, e enquanto se lembre o problema se torna maior ainda. Quando coniventes, negligentes, corruptos, aproveitadores, o que o virtual, né? Castigo do virtual, o golpe do virtual, a racionalidade do virtual estaria para todos. Quem faz maldade, faz bondade ou mostra transparência do que busca. Tem alguém também aqui produzindo, vendo. Somos, nem mais em que momento essa impessoalidade implica, né? Invasão, destituição. Em que momento estão entre quatro paredes, não tem aonde estarem mais arreganhados e atravessados e, né? Não são nada perante nem órgãos diferenciados de comprimento, grossura, largura, estreitamento. A quem justifique franzimento hemorroidal que se sobre, né? E de fato, né, um contexto que humaniza, vira a mulher ou vira a condição de mulher com a independência absoluta e dizer, pensa igual ao homem. Mas cadê esses homens, né?
Caso tivessem dado valor, não encontrei nenhum. Uma mulher que pague tudo sozinha, as mulheres que pagam tudo sozinha, a conveniência do passivo, da traição, da negligência, de porcosidades que não encontrei não que pensasse como eu em lugar nenhum. Até a situação da minha avó era bem diferente da minha ainda, que a disciplina, honrar um casamento, lutar por aquilo, não seria outro homem. Já tinha uma disciplina, fez o valor dos votos do casamento. É tudo a mesma merda, ainda que ela não usasse esse termo, ou nem muda de endereço, tem essa coisa em que juntar tudo com o pedaço que sobra, né? Mas ela gostava, meu avô entendia o perdão como fator de perdoar, mas questões. Trabalhava dentro de casa, também trabalhava dentro do trabalho dele, não ficava em rua, bebia, essas coisas assim. Até para fazer qualquer coisa teria tido um bom senso, conhecia muito detalhado meu avô. Ainda que, né, em algum momento ouvi uma coisa ou outra assim também, teria por impulso instintivo, do que era negado eu queria estar em outro lugar. O teu era o padrão do que se conversava, mas não era moleque para ter. Que a mãe fala, disse que saiu da casa, saiu pelado, foi parar na casa do pai dele, né? Que o marido da mulher chegou, bem provável também, né? Eles são fracassadamente não querem saber de filhos de outros casamentos. Quando sobra aquela pessoa que não tem que botar dentro da sua casa, tem uma foto de um antigo, até que ponto nem era do casamento ou fora, nem sei como que foi detalhado aquilo ali, né? Em que tempo um quer preservar sua virgindade, mas preservar para quem? E o outro faz até a hora que você preserva, mas o outro te suja. E não tem o mesmo critério de responsabilidade quando você não se imposta racialmente, ainda fica na casa de que raciado é o macho, né? Quem justifique nasceu na roça, as parentes é mulato, misturado, mas mesmo também não era alemão, beberrão, mulherengo, qual deles que não era uma coisa tenebrosa. Minha bisavó deve ter tentado bastante, como tentou ser mulher durante todo o tempo, casar de novo, viver, depois ficar sozinha. Com certeza ela queria ter tido outro namorado. Minha avó era muito organizada com relação a controlar os instintos e as coisas entre... Provavelmente sempre foi ativa com Maria. Eu entendi o sacrifício daquilo, ter filho foi importante, quis repetir. Mas completamente diferente de mim, eu via muitas lacunas nisso aí, muitos fardos, e quando a doença chegava, né? E o que ia apontar, ao ver guerra de pais separarem e ver isso na rua, não necessariamente na rua, não tinha essa, casou de novo, casou com novo. A coisa ficou feia quando fui botar no prego a seriedade da coisa perante a mim mesmo, que eram as pessoas, e aparentemente a coisa andava, alguém casou de novo, isso e aquilo, o pai separou, tinha a mulher dele, ainda que era isso e aquilo, mas dentro da cidade. Mas se você colocar o que vira quando alguém dizer que queria dar um golpe da barriga, quem são reis perante tudo isso, né? Ai, chega a ser piada, né? Os trânsitos sempre com novinhas, com prostitutas, o que virou paradoxo da virgindade. Não valorizado entre novinhas que não tem mais aonde serem mais vagabundas e estimuladas para que sejam e que utilizam como recurso de trânsito de outras coisas. Essas mulheres ficam lá obedientes, ricas, negligentes, ou a mesma putaria livre, camuflada de véu e o caralho a quatro, em vários lugares, bem tenebroso mesmo. E mesmo, né, o que é impostar o valor de desradicalização de Maria, toda apontada Madalena, quem são os não praticantes e os praticantes que se tornam pedófilos, anais, convenientes, tudo bizarro, nunca deixar de ser horrível, né? Já tô lá. Tô vendo. Minha noite não. Tá certo, né? Ó, descansar. Eu sou muito preguiçosa. E a festinha tá, né? Tá na rua, tá acontecendo. Tá legal. Semana passada foi muito cheio. Eu acredito que amanhã vai encher um bocado, né? Uhum. Eu sou muito preguiçosa. Pra ficar em fé, vai descansar, que desculpa não. Boa noite. Boa noite, querido. Então sobra uma festa nova, né? Sobra uma festa nova.
Para justificar, né? Nós, Jesus ocupa tanto, é tão interessante se vender Jesus, largar tudo, mas, né? Cumulativistas, o que é largar tudo por um outro homem, dizer que a questão do sagrado, disso, aquilo, entra, né? Que algumas escritas criaram campos, ou até que ponto foram aproveitadas, né? Dizer, tem que ver uma mulher contar coisa, né? Contar de forma bem inédita, e como a coisa foi truncando e parecia que não acabava nunca. A receita é infinitiva, sem sombra de dúvida. Mas com quem eu falo e com quem eu falo aqui, né? Agora sim, eu tenho um conforto muito maior também. Então a questão é que todo mundo estava esperando esse conforto. Não estava convencendo o suficiente as classes, né? Então, né? Lidar com essas coisas para mim ficou tudo muito fácil, não necessariamente. É 110, 220, não sei. Isso aqui. Tem horas que eu me deparo com situações absurdamente modernas que eu acho que nem chegaram na ficção científica, né? E o que é estimular a ciência, né? Ou da mesma forma que coisas básicas que eu acho que se soubessem mesmo não tava do jeito que tá, né? Afinal, tudo dá certo, né? 110 a 220. O que importa é que são bons de contas. Todo mundo é bom de exata no Brasil. E são mesmo, exatos pra caralho. Velocidade que eles têm de fazer maldade, repetir isso todos os dias, como de propagar infidelidade, praticarem tudo isso é algo fora do comum. E olha que eu tenho velocidade, se a gente for perceber, né? Mas me deparar com a radicalidade de Maria, de pernas fechadas, né? Eu entender o que é o corpo em todas as minuciosidades e o que é imposto que você seja. E ter a margem, pensar na margem maior e menor e detalhada. Fica tudo muito claro e evidenciado perante todo o contexto histórico, porque existem questões tais que você tem que responsabilizar pela anatomo-funcionalidade, né? Vértice, horizontalidade, tem coisa que você se torce todo, você não torce, então o que veio colocar como fator hipertrofível, catabólico, anticatabólico, aeróbio, anaeróbio, isotônico, né? Isocinético, né? Teletransportável, transmutável, ressuscitorível, abduzível, né? Louvável, né? Eucarístico, extremo ungido, despachos, responsando, usufruto arbitriano, o deselo do erro. Que é onde vai a força do pensamento, né? Que, ainda que estarem todos, o que lhe é roubado e destituído, isso é toda porcosidade. O que é a porcosidade? Que acham que são bom de foda pra caralho. Até onde tá o medo daquele que fingido não ser uma bomba e os que, né, tenham tantas coisas e ainda que participativas, que é radioatividade, blá, blá, blá. Burn. Mãe, não vou dormir hoje. Aí terei que ligar, adiantar a outra lá. Passar logo essa fase aí, vamos ver o que vai ser esses 2 meses então que eu vou dormir em casa. Mas eu espero ainda que venha, né? Quer dizer, deixa de ficar amarrada na coisa, deixa de pegar outros, até porque eu já devia estar de férias eternas, né? Que é o paradigma do capeta de greve, né? Papa demônio, o que é papa demônio, né? Radicalizado. O que fizeram apontar orgia e maldade, ou, né, era imperativo da maioria, ou que a maioria é, né? Não foi problema, né? E teve dinheiro para tudo isso, né? Incesto, desincesto, os golpes dos filiativos, ou os fingidos que adestram ao modo da mesma forma e etiquetado de várias maneiras, porque se a probabilidade implica que filhos não são necessariamente filhos, ainda que você categorize como, né, temos
simbioses e acertos de conta também que alguns não conseguem ficar sem, né? Bota esse na cruz, eu boto do outro, então vou botar o seu também, que também nem é seu, né? Questões. Mas tem a radicalidade de Deus, pergunta quem foram os machos, quem são, entre mulheres, entre atribuir, né? Eram inimigos ou tão opostos, né? Quando a questão de uma mulher manifestar naquele tempo, se coloca naquele tempo, não é diferente desse tempo. Há algumas porcarias que viram cultura, modernidade e tal, buracos corporais, já eram buracos corporais, quando nem de 4 e além de bípede, né? Anos propulsivizáveis. Mas, né, entre o que virou como mate aqueles a esses, não necessariamente, mas fica percebido muita coisa, né? E se fizeram a favor de Maria e Jesus, e a quem justifique, né? Mas num dado momento, assim, homens seriam por trabalho, por não arrastarem a barriga, algumas responsabilidades, quem carregou a barriga, entendeu? O estado gestacional, o cuidado específico, as funções que se tornam tais. Ser satisfatório, compensatório a mulher ter esse lado do homem enquanto pai, irmão, amigo, filho, contexto que amarra aquilo que viraria transcendentalidade lógica naturalizada, você entender sempre o seu processo histórico, assim aponta, né? Entre, né, a somativa temporalizante que castifica o fator perpetuatório, a responsabilidade do trabalho, a divisão do trabalho não pejorativizada, né? Entre fatores que se tornariam inteligências basais de uma casa, ainda que fatores acidentáveis, aqui em morte e vida, conjunturas que se façam que entender outro relacionamento, não necessariamente entre sexo e não sexo, as relações distributivas, para manterem a subsistencialidade e o recurso perante o trabalho, o tempo de subsistenciar, enxugar algumas coisas no final da vida. Tinha mais, tinha menos, mora num lugar menor, isso faz isso e aquilo em função de inteligências que não são apuradas. São muito falcatruosas perante instrumentalidades caríssimas, com fachadas tenebrosas, a maioria dos grupos, né? Então, a radicalização, né, de fato que era o Jesus, o ícone Jesus, e interrompido Jesus, ou não necessariamente, mas o fator ressurreiçorível da reversa, que num dado momento um compacto é fechado perante o milagre, entendeu se quebrar e se reconstruir. E sobre alguns espectros de falta, eles fazem retrações e distensões a quem apontar, né? Explosões exatas a quem sobrar, remaciça e tal, quando pela ressurreição, ou pelo sofrimento, ou pelo descabimento, do que é falado às claras, ou do que é deixado da básica subsistencial, fator ressurreicionível, né? Voltar por trás, não necessariamente, mas o que é reversificar sobre várias condições, né? Entre a morte e a vida, ou toda condição sideral que receitua o espectro agudo como crônico do Espírito Santo em minuciosidade autofatificatória, como mesmo em valor referencial bibliográfico, que mesmo maciça a glória eternizadora, que infinitiva verbo de gerundificação, inclusive inédita, sobre infinitivos absurdamente incalculáveis, mas que estão literalmente todos amarrados, bem conectados, independente de fio terra, fio cruz. Machucado, fui fazer vitaminazinha ali, botar um pouquinho de aveia, ou tomar outra vitamina C, tomar vitamina C essa semana demais, mas deu um confortinho, precisando, ajustando, ainda chateada com esse não ter ajustado, me culpo se gasto, me culpo se não gasto, cansada demais para seguir, né? Tem que olhar para mim, seguindo, não olhar para nada, né? Sujar o corpo, enxugar, que eu suporto, tá suportável. Tô conseguindo botar mix no papel, botar pra quê, né? Um pouco, né?
né? Entre elementar e não elementar, né? Faça-se fora, esteja mais pronto, sem crítico, a trabalhar por fora, obedecer, relações, propriedades, independente do que é olhar por dentro, o que assim se fez em totalidade, olhar por dentro, olhar o catabolismo, anticatabolismo, que diz que no momento tal, né? Totalmente pelados, não totalmente pelados, roupas iguais, a quem atribui valores capitalizáveis, comunistados, descomunistados. Questão do nu primeiro, né? Se desconhecidos, a quem não dependam de quem, já começa nu e a pé. Que horas come e pega, troco de quê, como pega, como permuta. Inclusive se não precisa, né? Esse precisa, você não precisa. Né? Valor da exploração que vira escravismo a quem, né? Como a foda escrota total que a quem justifica o momento da violência dá o golpe em quem. E desobedecerem ao recurso, né? Tipo, em trânsitos descabidos que não dão valor a nada e não são produtos. Então vira de onde esses diabos vieram, já que, né? Entra a plantar Deus poder ser demônio, mas não ser o nada. Ou não ser o nada do outro, nem o tudo do outro. Tem que ser essa, né? Ou como seria, né? Ou ódio ao outro. Se tem pra você, tem pro outro, o que que vira? Amanhã eles falam que vai chegar no Correio Termo pra eu buscar. Tô atendo, vou pegar ali os termos. Malho, eu calculei aqui os minutos da aula, que eu não faço abdômen, não faço aquele... Não sei se calculei tudo, como 30 e pouco, 40, uma aula curta, sei, calculei, mas já. Aí como que eu dobrei, que as músicas que repito, não repito, que tipo, deu 70 e pouco. 70 e pouco, não sei, tipo, menos de 90 minutos eu já teria repetido aquilo tudo lá. Entre os descansinhos, né? Que é aumentar a carga do que, né? Que é a incongruência do arremesso entre acima da cabeça e não necessariamente. O resto indo. Que horas aqueles dois exercícios da musculação, glúteo específico não. Não tô sentindo aquela dor, não dá pra ser assim agora. Não vi tanta diferença em alguns momentos com um treino muito alto, levou a um catabolismo grande, ainda que olhar na bunda como tava e como era, né? A coxa. Quero operar meu rosto todo. Essas pálpebras aqui. Tudo isso aqui, puxar isso tudo aqui um pouco, me sentir um pouco melhor com isso. Até porque eu tenho estrutura pra ficar bem. Não ligo de um cabelinho curtinho, coloridinho, não sei e tal. Tô muito, né? Mas realmente eu quero tirar muito essas peles. Já basta as mãos, o joelho das mãos, né? Isso aqui é uma coisa complicada. Dormir assim, ó. Com a mão tão aberta, né? Essas bicheiras aqui. Nossa, muito sensível, muito doloroso. Eu cortei a pelinha aqui hoje, eu rasguei os dedos. Precisei sentar na cadeira, não enxergando bem. O alicate que amolou, acho que meu alicate foi trocado. Tudo cego, pegando no final. Não é o 777, não é uma bosta. Rasgou o dedo todo. Rasgou no dia que tava amolado. Ficou cego, de repente rasgou também. Tudo cheio de machucado. Enxerguei direito, tava tão grossa a cutícula, tá tudo tenebroso, machucado, nem base. Cortei de novo curtinho, pé não fiz, pelo no corpo. Esses pelos assim, tem hora que tá expelindo, não tá saindo da pele, então tem que passar uma laminazinha pra catar, ver o que é os efeitos colaterais dessas coisas. Que nunca foi de mim, só tem uns coisinhos aqui. Os maiores aqui, onde eu tive a parestesia, uns pouquinhos esparramados. Um monte de gente faz bigode, faz isso, faz aquilo. Nunca fiz isso. Precisei dizer, nunca tive isso muito. Barriga toda mole, gigante, assim. Né? Não precisava ser assim, né? Esse lado degenerativo, nossa. Um monte de gordura ainda, perder isso tudo. Assim. Tirar isso tá feio demais. Passar um facão em tudo, esticar a barriga, botar a reta.
né? Não preciso de ter filho, de provar nada pra nada, e já acho que já deu o que já deu, né? Mas eu fui muito além de tudo isso. Eu já tenho o cosmos já reprogramado. Combustivamente apoptosível. Essas do merda, tudo que estão aí já cansou a beleza já. Literalmente cansou a beleza. Tive tempo para escolher, para continuar, pelejei com coisa ruim, mas não achei muita coisa boa não. Fraca, vergonha. Nossa. Que virou descabimento, inclusive virtual e... Nossa, é muito nojento. Tem limite, né? Você fala, não, vamos olhar do lado bom. Vamos otimizar as possibilidades até onde é a distância, né? Olha as distâncias que eu fui para coisas aterrizadas terem essa desproporcionalidade, aonde a gente finge religião, finge aquilo, finge inocência. Não teve trégua para minha idade, para minha sabedoria, para minha modernidade, com tudo que eu compartilho, acreditando em tudo o tempo. Não deixo de ser menina, não deixo de ser mulher. Uma pessoa que compartilha as coisas praticamente de graça, tudo. Achei bem... Era mesmo para entender e impor o desaliançamento. Ainda que vai chegar tudo bom, como nunca teve, vão acreditar. Não, não vão acreditar. O mesmo, né? O finge não vão. Não, nunca foram e tem que saber o que não foram. E o que não, isso aqui é ser reformado. Até que prova o contrário, vocês obedecerem trabalho, cenicamente a quem tolere, não necessariamente, né? Não é para vocês, não era de vocês, ponto. Só esse melodrama daqueles que nem segundo foram, os fundamentalistas sem função de fundamentalismo algum, nem político, nem porra alguma, crente, muçulmano, esses cristãos aí que nunca nem... Padrão comercial bizarro, negligenciador, genocida total, estupradores que dão suporte para que sempre alguém tem que ter um que 24 horas tenha muitas armas e pontue queima de arquivo, porque é o que eles buscam e nem se preocupam, né? Para dizer o que vira regimentar, né? E que impor, se você começa de uma coisa e tem que lutar pela sua família e você que está sustentando, como você vai desacatar uma ordem? Uma coisa, botar a Santíssima Trindade, aí você não deixa de desacatar o governo dele. Aí tem a teoria que foi estuprado, qual que estava ali explorado, qual que veio de não sei de onde, como muitos fazem, né? O tráfico de depurar outras raças. A chavinha? O 209, né? Joia. Muita gente lá, boa noite, hoje, que assim a gente não dá nem pra ouvir, né, fica quietinho, tá legal, que bom, show de bola, boa noite. Eu não anotei. Tá de merda. Isso tudo pra mim não faz nenhum sentido, né? E tem essa teoria daqui que você tem que fazer um joguete comercial tenebroso. Que antes fosse tem filho, não tem filho, casou, né? Que é justificável que se você não estiver no meio disso tudo, com câmbio altíssimo e fudendo acrobacias, tudo é subsistenciado. Que você tem que morrer, ser abandonado, ser traído, isso é livre. Entre as mulheres, inclusive, apontar que os homens mesmo não estão nem aí, tem de onde tirar, está preocupado com infidelidade. Ao cu do outro total, nossa. Mais viado, mais porco, que bosta. Nossa. Aí o que vira, né? Qual virgem, qual não virgem, apontar e entrar dentro do outro, ser passivo e ativo de revelação. Sentir um calor tal, justificar, não é bonito, mas é bom. Tem outras opções melhor do que você. Nossa. Sim, eu penso que nem identifica com a minha opção. Realmente o que estava fazendo para chegar a falar uma coisa daquela? Nossa, mãe.
Tem pessoas que têm coragem mesmo, né? Tem que saber falar a mesma coisa e não olhar para trás. Nossa. E realmente é uma coisa que acaba sendo tenebroso, né? Inclusive você tem o que a maioria dos que relacionam como uma pessoa mais nova, teorema de viril, não pensa tanto, ganha velocidade compensatória, não faz nenhum sentido. São cada vez mais merdas e a maioria esconde entre, né? Se dá bem nas costas de um mais antigo, mais tradicional e vira um incompetente. A guerra dos, né? Qual que tem a mulherzinha mais bonitinha? Tem um clichê que é, né? E mesmo pergunta o que o outro esconde. Não necessariamente o novo não significa não pensante, mas, né? Entre os cumulativismos e os descabimentos muito grandes de muita coisa, o que acaba o mais velho ao mais novo, quando tolera e ainda tenta insistir entre o teorema de há quem perdoar ou merda em todo lugar, acaba tomando no cu. Então sobra provar o quanto sozinho, independente, que não é sozinho, né? Então a ideia é dar uma resposta global mesmo. Ao longo do tempo eu ficava questionando isso, né? Como eu posso repetir tudo isso de novo e nesse cambismo descompensado? Não se faz história, não faz sentido a história. Ou, né, era falando, era ouvido o tempo todo, era uma oratória entre essas disciplinas de jejum e não jejum, achado que não seria dessa maneira, colocado sobre, né, muitas coisas colocadas às cegas ou às claras totalmente, entendendo distâncias, proximidades. Então, né, uma garota bem treinada. Garota, né? Muito vagabundo junto, né? Nossa Senhora. Matar tudo. Resolver o problema da tropa como um todo, né? O que é tropa direta e indireta que vale, né? Estimularem, né? Querem ser donos dos meios de produção, todos são iguais, não são. Pega esse e joga ali. Não, então alguém tem que matar e jogar. E quem chama? O que isso vira? Logo ali aonde? Entendeu?